Store. Update yourself. E aí galera, aqui é a Juki e como a gente tinha prometido pra vocês, estamos no nosso sofá. Antes de mais nada, a gente queria agradecer a Hard Store por nos emprestar essa motherboard, que vocês já devem ter visto no título qual que é. E a gente também queria dizer pra vocês que na descrição desse vídeo vocês vão encontrar o nosso Twitter, Facebook, Instagram, AskFM e obviamente também o link da placa no site da Hard Store. Apesar da gente ter aqui no Brasil, em alguns grupos de entusiastas, todo um preconceito em torno do padrão Mini TX, é fato que grandes fabricantes têm apresentado algumas opções bem interessantes nos últimos anos. Em especial a Asus, que em alguns casos consegue causar inveja a muita Full ATX, claro, das mais comuns assim, digamos. É o caso dessa aqui, a Asus ROG Strix Z270 Gaming, que conseguiu trazer um design sofisticado, rico e olha, muito bonito, padrão Republic of Gamers, óbvio. Essa placa tem 2 slots de memória, expansíveis até 32 GB de memória DDR4, operando a 4.266 MHz. O que deixa muito claro, óbvio, que o projeto elétrico da placa tá muito caprichado. E as críticas vale lembrar que a Asus ROG Maximus 9 Apex, que é uma das placas mais sofisticadas voltadas a overclock que a Asus tem aqui no mercado, ela tem os mesmos 2 slots de memória expansíveis aos mesmos 32 GB. Como a gente mencionou o projeto elétrico dessa placa, vale ressaltar que a gente tem um VRM de 6 mais 2 fases, construído no padrão habitual Asus para as placas Republic of Gamers. Obviamente com alguns dos componentes mais sofisticados que a gente vai conseguir encontrar no mercado hoje, como os NextFAT da Texas Instruments. Com relação às interfaces de disco e dispositivos de armazenamento, a gente vai ter 4 conectores SATA 3 de 6 GB por segundo, obviamente suportando RAID 0, 1, 5 e 10. A gente vai ter também 2 conectores M2, capazes de entregar uma banda de 32 GB por segundo, algo em torno de 4 GB por segundo, usando o protocolo de comunicação NVMe, que é o Non-Volatile Memory Express. Isso significa que alguns dos melhores SSDs M2 que existem no mercado hoje podem ser explorados da melhor forma possível nessa placa. Inclusive, eles podem ser configurados em RAID, caso o usuário queira investir mais pesado nesse ponto, criando uma verdadeira workstation mini ITX no que diz respeito à performance do subsistema de armazenamento. Algo que provavelmente vai deixar muito preconceituoso de máquina pequena de queixo caído. O primeiro slot para SSD M2 foi construído de uma tal forma que ele está integrado junto do dissipador de calor do PCH, o Platform Controller Hub do chipset Z270. Esse é um design que a gente ainda não tinha visto, mas a Asus deu o nome de Double Decker Heatsink. A proposta dele é dissipar junto do calor gerado pelo chipset, também dissipar o calor gerado pelo SSD M2. Algumas análises feitas por especialistas questionam se esse design realmente dissipa o calor gerado pelo SSD M2. Mas alguns reviewers, como o Tom Logan, do canal OC 3D TV, conseguiram nos mostrar que SSDs como o Samsung 960 EVO em nenhum momento teve a sua performance reduzida por algum problema de thermal throttling nessa placa. O segundo slot para SSD M2 está localizado atrás do PCB da placa, mas essa já é uma opção mais comum para placas Mini TX mais sofisticadas. E para fechar com chave de ouro no quesito de storage, por conta do chipset Z270, essa placa suporta os novos dispositivos Intel Optane, que são SSDs M2 de pequena capacidade, 16 ou 32 GB, que usam a interface PCI Express 3.0 X2 e não X4. São construídos com memória Intel 3D Crosspoint de baixíssima latência e usados como cache ou aceleradores de HDs convencionais. São compatíveis com placas voltadas a processadores Intel Core i de 7ª geração ou Kaby Lake. Com relação aos recursos para overclock, apesar dessa placa ser voltada mais ao público gamer e não tanto aos overclockers, vale ressaltar que diversas análises na web mostram que ela é muito capaz. O próprio pessoal lá da ProClockers conseguiu levar um i7 7700K com refrigeração líquida da sua frequência padrão de 4.2 GHz a 5 GHz absolutamente estáveis, usando a tensão de alimentação de processador de 1.34 volts. E eles mesmos disseram que com um pouco mais de tempo e fine tuning conseguiriam chegar nos mesmos resultados com uma tensão menor.
O Tom Logan do canal OC3G TV conseguiu puxar 5.1 GHz com o mesmo processador na Strix Z270 e Gaming, e diz que a placa foi a bit of a shocker, o que significa que impressionou muito nos testes. Ele conseguiu resultados semelhantes apenas na Asus ROG Maximus 9 Apex, que é absolutamente especializada em overclock. E como nesse cenário a refrigeração adequada é muito importante, essa placa vai nos trazer 3 headers de 4 pinos para as ventoinhas. O único slot PCI Express X16 presente nessa placa tem uma espécie de reforço, uma moldura metálica ao redor dele e pontos de solda mais fortes que conectam o slot ao PCB da placa. A esse capricho, a Asus deu o nome de Safe Slot e dá uma margem maior de segurança para o pessoal que quer instalar placas de vídeo bem pesadas e potentes. A placa traz um conector ou header para instalação de portas USB 3.1 frontais. Mais um ponto para Asus. Há também um header para strips RGBs e um cabo extensor RGB para os entusiastas de iluminação ficarem bem felizes. O áudio é um dos mais sofisticados que a gente pode encontrar hoje em placas voltadas aos processadores Intel de soquete 1151. E como manda a tradição Asus Republic of Gamers, trata-se de um Supreme FX de 8 canais. Ele foi construído em torno de um codec Realtek ALC S1220A, que tem uma relação de sinal-ruído de 120 decibéis. Capacitores de altíssima qualidade, os Vidcon Gold Series, que são específicos para equipamentos de áudio, também estão presentes no projeto e tem um recorte separado no PCB para impedir que interferência de outros equipamentos chegue no áudio. Além do amplificador para headphones já integrado no chip Realtek, a Asus adotou no conjunto mais 2 amplificadores operacionais extras, um Texas Instruments RC458 e um OP1688. Como em qualquer placa Asus mais elaborada, aqui a gente vai ter um controlador Intel i219V para rede Gigabit, comprovadamente um dos melhores. E responsável pela parte de Wi-Fi AC e Bluetooth 4.1, a gente vai ter um controlador Qualcomm. E assim a gente chega ao fim da análise da nossa pequena Asus ROG Strix Z270 e Gaming, uma placa voltada ao público gamer e entusiastas, mas que pode conquistar corações entre os overclockers que estão buscando a construção de uma máquina num formato diferente. O conjunto de recursos que ela traz não deixa em nada a desejar em relação a placas maiores e vai atender com perfeição quem busca uma placa completa no quesito de conectividade e suporte ao que há de melhor no mundo dos SSDs, memórias de altíssima velocidade, som de excelente qualidade, interfaces, portas e conectores. Talvez aqueles usuários que estão buscando a construção de uma máquina com setup SLI ou Crossfire X não vão conseguir botá-la na lista. Definitivamente ponto para Asus pelo produto muito bonito e de construção impressionante. Retornaremos em breve. Até lá!